o CMO da oficina, João Schecker, para dividir comigo o painel, porque, como tem 2 lugares, eu acho, né, que fica mais confortável. Concorda, Schecker? E a gente poder trocar, né? Então, ele é cota na oficina, tá, gente? É uma liderança majoritariamente de mulheres, mas ele é cota, e dentro dessa potência feminina, ele, como uma de nós, também chega com essa força para poder dividir comigo esse painel. Vamos lá, amigo? Fique à vontade, então. Eu queria um microfone para o Schecker, se possível. Obrigada. Bom, gente, depois dessas palavras da Paula sobre... eu acho que ela deu a palestra assim, de abertura. Ela falou muito sobre criatividade com esse desafio transformacional num Brasil de causas muito urgentes, né? Então, isso realmente me surpreende, a gente poder abrir aqui, né, Schecker, esse momento com vocês, de um dia tão representativo, que é um dia específico para pensar a criatividade, e essa criatividade direcionada a esse poder de olhar para o país, para o mundo, e, como a Paula disse, para o local, né? Então, a gente está na sede da Escola Superior do Ministério Público, que tem um papel fundamental como guardião da democracia e da nossa Constituição, em Brasília, capital da República, em que todos os olhares que dizem respeito a políticas públicas estão direcionados, né, para a nossa cidade, e a gente que mora aqui respirando isso o tempo todo. E, enquanto agentes de comunicação, de transformação, enquanto líderes, podendo dizer para esse país todo o que significa política pública e o nosso papel nessa política pública. Tá? Então, a ideia é que a gente fale aqui um pouquinho, né, sobre isso. Né? Qual é o papel do criativo? Criativos, qual é o papel nesse momento de país? Né? Então, é mais ou menos isso. E eu queria abrir, Schecker, você falando, né, se apresentando e dizendo sobre o que você pensa, né, sobre esse desafio da criatividade para o mundo em transformação. Bom, Lili, obrigado. Obrigado, gente, pelo convite, por estar aqui com vocês. Mais uma vez, um prazer fazer parte dessa cota que está aqui na oficina. Consegui, né, finalmente, para entrar. E, assim, é super interessante porque a gente participa em alguns outros eventos, assim como esse, fantástico. E o que a gente mais observa, os eventos que não são em Brasília, que estão lá fora, é que todos querem saber o que está acontecendo em Brasília. Está todo mundo curioso, gente. Está todo mundo querendo saber como isso vai impactar as organizações, como isso vai impactar o mercado, como vai impactar o ambiente social, no aspecto criativo. Então, a gente tem que ter a percepção de que, de certa forma, por estarmos aqui tão próximo, estarmos respirando isso no dia a dia, até por osmose, recebendo informações sobre isso, a gente acaba tendo esse privilégio de estar aqui e ter uma maturidade a respeito de pautas que impactam todos os outros estados, né? E que a gente está aqui vivenciando isso no dia a dia. E como a gente pode catalisar isso, utilizar isso para que se desdobre de forma criativa em impactos em políticas públicas, em impactos em organizações, em projetos e causas que, de fato, vão reverberar e vão ter uma ação naquele indivíduo, naquela comunidade, naquele setor. Acho que a gente traz muito a ideia de criatividade na lógica criativa em si, enquanto concepção criativa de... A criatividade ela surge não somente enquanto tive um insight nesse processo, consegui entender aquilo, mas muito em cima do que o ambiente propicia e o que a gente respira, o que a gente absorve de conhecimento. Para aí sim, essa sinapse, essa correlação que você monta, racional, emocional, qual e quantitativa, que está ali na sua cabeça todo dia, absorvendo aspectos do ambiente de poder, por estarmos aqui, né? E você consegue, a partir daquilo, poxa, processo criativo. E aí eu consigo, de fato, criar, né, a causas que, de fato, vão ter grande impacto. Tá? É isso. E também falar que a gente está ao vivo pelo YouTube, no Arena de Ideias, agradecer a audiência de que quem está nos acompanhando aí no ambiente digital. A gente também está com acessibilidade, com Libras. E é isso. Vamos, então, começar com um dado que eu acho super importante quando a gente fala de criatividade, a gente pensar qual é o grau de confiança que a sociedade tem nas relações. Né? Saiu recentemente, acho que semana passada, um estudo da Edelman, né, que é um estudo anual que eles produzem, em que a gente vê que, no Brasil, mas não é uma coisa só do Brasil,
os governos cada vez mais perdem a confiança e as empresas conquistam confiança, né? Então, vejam que aquilo que era público tinha mais credibilidade há 15, 20 anos, mais segurança, mais confiança, deixa de ter. E o setor empresarial, o setor privado, as organizações não governamentais e as empresas privadas crescendo nesse grau de confiança da sociedade. Tá? Então, isso é um movimento global, não é só o Brasil, dado o seu contexto político, é um movimento que realmente, na maior parte dos países, tem acontecido, né? E por que a gente abre falando disso? Porque, de fato, a criatividade, as áreas de comunicação, as áreas de publicidade, a tecnologia, ela vai ter que pensar como ocupar esse espaço, como o setor privado ocupar esse espaço como agente de transformação, como agente de política pública, num papel em que o Estado, muitas vezes, exerceu. Então, é esse desafio, entendendo que o setor público não vai mais conseguir se movimentar sozinho, que o setor público não tem energia e não tem a confiança da sociedade para construir esse processo, né? Então, é um desafio que a gente coloca para os nossos clientes, para o setor privado e para as organizações, né? Então, e aí aqui, sem falar de partido político, mas um contexto político importante, né, que a gente precisa trazer, o quanto o nosso país está polarizado. Então, é muito difícil hoje, quando a gente olha para o Brasil, encontrar assuntos que conectem duas pessoas. Isso você vê nas famílias, você vê nos grupos de WhatsApp, você vê nas relações de amizade. E essa pesquisa da Edelman, que eu mostrei anteriormente, ela diz que 78% da população brasileira acredita que a polarização no Brasil aumentou. Né? Óbvio que a gente vem de um processo político muito doloroso, né? E essa coisa do 8 de janeiro, que continua reverberando, né? Hoje, por exemplo, o noticiário do nosso país está aquecido em função disso, ou seja, continua repercutindo, e o que a gente observa é que o Brasil é ainda mais polarizado, em que o ambiente é de disputa de narrativa, né? Então, como que eu construo algo que conecta? Como eu construo algo que faz junto, que colabora num ambiente tão polarizado, num ambiente de distorção, de ambiguidade, como é esse, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo nesse ambiente polarizado, ultraconectado, ultraativista nas suas causas individuais, né? Então, esse exemplo do 8 de janeiro, por exemplo, mostra para a gente que entender sobre democracia e defender a democracia, né, é algo que muitas vezes não é comum, né? E aí a gente tem um desafio de realmente olhar para isso, né? E aí, gostem ou não, e aqui eu não estou fazendo nenhum olhar sobre partido político, tem um novo governo, né? Então, um novo governo com uma expectativa elevadíssima de todos os setores, obviamente, porque, de fato, todo mundo quer melhorar a situação do Brasil, mas um governo que sinaliza, e aí essa é uma foto, a foto da rampa, que ficou bem marcante, né, que simboliza essa intencionalidade de ter uma pauta ESG. Né? Então, ou seja, o governo quer ser ESG, eu tenho um ambiente polarizado, eu tenho um setor privado que vai ser cobrado a fazer algo diferente, e a sociedade civil organizada retomando o protagonismo. Por que retomando? Né? Por que é uma retomada? Né? A gente observa quem lida com movimento social, quem lida com instituições não governamentais de causas e de questões, enfim, privadas, a gente observa que esse diálogo ele foi interrompido. Não é isso, Schecker? Assim, o que a gente percebe cada vez mais, esse papel das organizações. Eu sempre gosto muito de trazer uma referência ótima, eu estava falando aqui mais cedo. Grandes organizações, principalmente instituições públicas, eu ouvi isso uma vez, que assim, é como se fosse um grande transatlântico, gente. Para você fazer uma curva, dá trabalho, difícil demais. Para você mudar, é muito complicado. Para você ter dinamismo, é muito difícil. O papel das organizações, principalmente em cima do que a gente viveu,
período de pandemia, estamos ainda, de certa forma, vivendo esse momento, né? As organizações elas vêm como um oásis para as pessoas no momento em que eu preciso de agilidade, no momento em que eu preciso de alguém pensando tecnicamente, racionalmente e que, a princípio, não esteja por viés, mas sim pensando em causa, pensando em algo que vai impactar socialmente e com processo criativo estruturado para que isso aconteça. Então, o depósito de confiança que a gente viu na Edelman, no gráfico anterior, onde as pessoas entendem que, cada vez mais, eu olho para as empresas como o meu oásis e não mais para o governo, mostra porque as pessoas têm mais maturidade para conseguir discernir o que, de fato, é viável em um curto espaço de tempo e que vai impactar a minha rotina, a minha vida, a minha comunidade. Então, quando a sociedade civil retoma o protagonismo, ela está pensando exatamente nisso. Como eu consigo, por meio dos relacionamentos que são criados, e aí existem diversas estratégias, até as brand communities, né, que é onde as pessoas elas organicamente se aglutinam, se reúnem em virtude de uma causa, porque uma empresa ela apoia aquilo e involuntariamente, organicamente, as pessoas adotam aquela marca, adotam aquela empresa para ser um grande embaixador, porque eles acreditam nela enquanto causa. Tem diversas empresas que, nesse momento de pandemia, que é um momento de hiperfragilidade que a gente está vivendo, trouxeram essa tônica e que as pessoas se sensibilizaram e viram empatia em relação àquilo, por diversas pautas, seja diversidade, seja pauta antirracista, seja pauta que esteja voltada para a saúde pública. Ou seja, cada vez mais as pessoas têm essa maturidade. Estamos aqui em Brasília hoje, próximo a onde a gente tem um acesso à informação qualificada, e assim, vamos beber mais sobre isso, vamos entender mais sobre isso, para cobrar as empresas, para cobrar o governo, etc., para que as causas, de fato, sejam mais impactantes, entendeu? Eu sempre estou enfatizando isso, porque é um grande privilégio, de fato, para a gente estar tão próximo, sabe, em relação a isso. Então, eu tenho esse vínculo com a organização privada e essa proximidade com o poder público, que contexto, que ambiente favorável à criatividade, porque está tudo muito próximo, tá? É a vez do criativo. Então, criativos, é a hora do criativo e da criatividade assumir papel de solucionadora de problemas, né? Então, tem uma demanda reprimida da sociedade, tem um governo que não tem confiança, tem um setor privado que tem mais capacidade, mas, ao mesmo tempo, não sabe como fazer. E é aí onde entra o nosso papel de ajudar a construir projetos que viabilizem transformação. Precisa ter criatividade para entender. Então, é esse desafio que eu queria lançar aqui para todo mundo, porque, de fato, não tem como abrir mão. As urgências sociais elas estão colocadas. E aí, quem diria que hoje uma urgência social seria o meu filho e a minha filha não foram para a escola? Então, quando a gente imaginou que a questão da paz, quando a questão da defesa da democracia fossem coisas urgentes para que a gente pensasse enquanto propósito, enquanto causa. Então, é algo que vai se transformando. Então, é a questão da saúde, é a questão da proteção da Amazônia, e, adicionalmente, a sociedade vai trazendo novas urgências, como essa de hoje, que é paz, que é a cultura da paz, que está lá nos ODS, mas que a gente nunca pensou num Brasil como o nosso, pode pensar lá na Ucrânia, em países bélicos, mas a gente nunca imaginou que no Brasil a cultura da paz fosse algo a ser uma causa tão relevante. Então, é fundamental que, e eu queria lançar esse desafio, como é que a criatividade, como é que os criativos conectam pessoas, empresas, governos e o planeta no mundo polarizado. Como é que a gente faz isso? Qual é o desafio para os criativos dentro desse ambiente desafiador? Então, tem um processo de construção muito importante e que, assim, gente, eu queria chamar para a responsabilidade de fato. A gente que lida com comunicação, a gente que lida com reputação, a gente que lida com projetos de impacto, a gente precisa considerar que é essa a nossa demanda enquanto executores de projetos de comunicação. Então, a criatividade vai passar por saber fazer essa conexão. E maravilha que o tema, a hora que Paula falava sobre o tema, é exatamente isso. É desafiar a criatividade para um olhar de transformação social e de impacto. Então,
Eu trouxe aqui alguns itens, mas há muitos outros, né? Do que a gente precisa considerar enquanto criativos dentro desse novo momento, né? O primeiro é saber que assim, não é só mais o problema da Amazônia, que é um problemaço que ficou aí abandonado por muitos anos, e que a gente agora precisa olhar com muito enfrentamento. Mas tem causas locais, né? E aí as Smart Cities têm trazido demandas inúmeras do aspecto da mobilidade, do aspecto da pobreza, né? Então, como é que eu, enquanto criativo, estou olhando para a minha marca e como é que essa minha marca está olhando para as urgências locais? Como é que a minha marca, eu, enquanto diretor de criação, enquanto equipe criativa, enquanto profissional de comunicação, profissional de tecnologia, como é que os meus clientes estão olhando para o impacto verdadeiro para essas causas urgentes? E tem causas urgentes aí acontecendo o tempo inteiro. Então, não tem como mais fugir desse ambiente, né? Então, como é que eu estou identificando essas urgências? Eu estou fazendo escuta social? Estou presente? Né? Eu falava esses dias com uma colega nossa que foi trabalhar no gabinete de um parlamentar aqui do Distrito Federal, e ele montou uma equipe bem diversa. E como a pauta dele, do gabinete e da legislatura dele é trabalhar a questão da periferia, ele só contratou pessoas que tinham alguma vivência de periferia para poder, de fato, trabalhar com a política pública dele. Então, tinha que ser gente que andasse de ônibus, porque a pauta dele é mobilidade. Tinha que ser mulher que, ao descer do ônibus, tinha uma caminhada para fazer até a casa dela, passando por todos os riscos. Então, assim, como é que eu crio política pública em torno de mobilidade se eu não ando de ônibus, se eu não ando a pé? Né? E aí ela deu até um exemplo, né? Brasília tem os túneis, né? De passagem. Quem pensou aquilo só pode ter sido um homem, ela falou. Né? Então, assim, só pode ter sido um homem que pensou nisso. Né? Tanto que hoje é algo absolutamente unusual, porque não tem razão de existir. Né? E aí isso está. A criatividade não está só na comunicação, está na engenharia. Né? Então, quem foi o engenheiro que pensou esse túnel ao longo do eixão? Minimamente, deve ter sido um homem e um homem que não andava a pé. Né? Então, ou seja, como é que eu gero impacto se eu não trago lentes que, de fato, possam traduzir a necessidade social? Por isso que as empresas estão olhando para a diversidade nos seus quadros. Não é por uma questão de fazer bonito, é porque, de fato, o que vai levar a economia criativa é, de fato, eu perceber a necessidade social. Né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente poder identificar essas urgências, né, engenheiro? Não, de fato. Muito bom. E assim, é interessante essa questão da criatividade, a gente não lembrar. A gente sempre acaba associando a criatividade a agências de publicidade, agências de PR, comunicação. A criatividade, gente, está na biomédica que está fazendo mapeamento genético. A criatividade está no arquiteto, na hora de eu fazer o processo de construção no AutoCAD, lá da planta. A criatividade está no cientista político, na hora de pensar, de fato, como trabalhar aquela pauta ou aquela relação com o governo. Assim, não vamos tolir a criatividade somente para esse ambiente, mas vamos olhar ela de forma transversal, porque é o que, de fato, ela é. A gente acaba tendo esse viés de confirmação, achando que somente está associado àquilo, quando, na verdade, não. Então, as pautas, como a gente está trazendo aqui hoje, que ele trouxe mais cedo a respeito da educação, essa questão da mobilidade, tem até um vídeo maravilhoso, eu acho que é do Denzel Washington, falando exatamente sobre a gravação de um filme, de um vídeo, onde ele fala que o diretor tinha que ser preto porque só ele saberia o cheiro que tem do pente quente passando no cabelo de manhã. E um diretor como Spielberg não saberia, ele não vivenciou aquilo. Existe uma questão chamada lugar de fala, e é necessário que isso aconteça. Então, as pautas que a gente está discutindo aqui hoje, 2023, certeza, e todos sabem disso, não são as pautas que foram discutidas em 1990, eram outras. E a gente olha para 1990 e fala, meu Deus, que absurdo. Os caras nem pensavam naquilo, elas nem passavam na cabeça. Olha que novela horrorosa que está passando, meu Deus, como é que fala isso? A gente se surpreende, e não tem tanto tempo, gente, tem 23 anos. 23, gente? Não, 33, perdão. E eu sou engenheiro. Né? Enfim. Então, é interessante que a gente tenha isso em mente, de que daqui a 10, 20 anos, certeza, a gente vai olhar para hoje e vai falar que absurdo que a gente está falando ali.
Vocês esqueceram de falar isso. Vocês nem se apresentaram direito. Vocês estão em que mundo? E é natural que ocorra. O problema é se for a mesma fala de 20 anos atrás. Vamos trazer um erro novo, mas não o mesmo erro, né? Aquela lógica. Então, assim, o processo evolutivo de ganho de maturidade das pessoas, graças a Deus, Darwin está aí para trazer o processo, enfim, trouxe muita coisa. Então, assim, que bom que a gente está evoluindo, gente. Que bom que estamos aqui hoje para discutir sobre isso. Espero que em 2033 estejamos aqui de novo falando sobre outras coisas que estão impactando e a gente olha para trás e fala, cara, que absurdo que eu falei. Espero demais, tá? Voltar nesse momento. E assim, considerando, além das urgências, né, algo que a gente falou sobre o ambiente polarizado, a disputa política, a disputa de narrativas, as fake news, a pós-verdade, né, o que a gente está promovendo em termos de transformação dos ambientes de discussão? E aí o papel também que eu queria lançar aqui para vocês é a comunicação e a criatividade como mediação e convergência. Então, os projetos, as campanhas, as iniciativas, elas vão precisar considerar que eu tenho um ambiente difuso, polarizado, e as pautas elas precisam trazer convergência. Então, muitas vezes, eu não quero dizer que é uma pauta de convergência nacional, não, é da comunidade. Qual é a pauta de convergência da comunidade que eu estou tratando? A questão de esgoto é uma pauta relevante para aquela comunidade? É. Então, eu engajo por meio, crio um senso de comunidade nessa coalizão e nessa construção. Nacionalmente, hoje, quais são as pautas? Né? E a gente acabou de mostrar várias delas. Hoje, por exemplo, a questão da paz é algo que certamente gera mediação e gera convergência. Então, é para o todo, é para o global, é para o coletivo que a gente precisa olhar. Isso é uma virada de chave para o setor privado. E para vários órgãos. Se a gente for olhar, o nosso país é um país das iniciativas privadas. Então, assim, você tem o funcionalismo público com pautas corporativas, você tem as empresas com as suas questões regulatórias, as questões dos seus produtos, as questões da sua atuação. Né? Isso deixa, eu migro dessa base corporativa, desse discurso corporativo, para ocupar espaço de comunicação e mediação para grandes temas. As empresas estão começando a engatinhar nisso, só que ainda de forma pouco genuína. E aí eu falo de intencionalidade. Quando elas perceberem que, de fato, a intencionalidade do propósito delas, o servidor público, por exemplo, a gente está numa casa de serviço público, que é o Ministério Público, né? Quando perceberem, de fato, que essa prestação de serviço é para guardar a democracia, para guardar a Constituição, isso é genuíno. Né? Então, isso estando acima desse propósito. Né? Então, fazer esse papel de mediação e convergência também não é simples, porque eu tenho que tirar, desvestir a minha intenção privada para, de fato, abraçar um propósito muito maior e coletivo. Tá? Então, a gente, enquanto comunicação, enquanto criativo, a gente precisa olhar projetos que desconstruam isso. E a gente, em muitos momentos, atua como sensibilizador para esse processo de mudança. A gente tem que ensinar, letrar. Né? Então, o trabalho de letramento é muito importante. O comunicador, na função de mediação, de solução de problema e de letramento, né? Que é esse papel educacional que, muitas vezes, a gente precisa assumir. Né? E aí, a tecnologia. Onde é que entra a tecnologia nisso? Né? E aí, mais tarde, vocês vão ter um painel ali com o Gilberto, né, Gilberto? Para poder falar um pouco sobre, de fato, a tecnologia aplicada à política pública. Né? E aqui, obviamente, a gente tem que lembrar de que é a tecnologia para o cidadão. Né? Não é a minha tecnologia para resolver o meu problema, mas é, de fato, a tecnologia como um solucionador de problemas globais. Então, como é que eu estou olhando para isso e criando novas experiências junto com a sociedade? E aí você tem a inteligência artificial, que chega, o grande debate de regulação, regulamentação, de uso, de acesso, mas o fato é que a inovação chega, a transformação digital ela vem, mas a gente ainda é um país absolutamente desigual, em que as pessoas sabem o que é ChatGPT, mas duvido se alguém aqui já acessa, a maioria não deve nem acessar, não sabe. Tem gente que acha que é um aplicativo. Tem gente que acha que é baixar um aplicativo. Se você entrar lá nas Apple Stores,
vai lá, vai achar um. Só que não é disso que a gente está falando. Então, assim, tem um processo cultural e de letramento e até de acesso que tem um gap muito grande. Então, as empresas precisam olhar para isso também. Como é que eu garanto a democratização dessa tecnologia como ferramenta de serviço para o cidadão? Né? Então, é isso. E isso, obviamente, gente, essas coisas, outras mais, podem surgir, mas isso, de fato, gerando transformação social. Tá? Então, são esses highlights que eu queria trazer, né, e trazer alguns conceitos também. Né? Eu sou da área de PR, sou jornalista de formação, e precisei aprender muito sobre outras disciplinas que convergem com comunicação, mas, ao mesmo tempo, estão distantes da gente. Por estar no ambiente de poder, por ser uma empresa que nasceu em Brasília, que tem clientes que nos procuram por estarmos em Brasília, a gente precisou entender conceitos novos que eu queria lançar aqui para vocês, como conceitos que os criativos precisam observar. Não só os criativos, né? Quem lida com projeto, a gente precisa pensar que tudo gira em torno do poder público, sim. E aqui não tem a ver com política, se eu gosto de política, se eu gosto de político, se eu tenho partido político, não é isso. É entendendo que eu, setor privado, posso atuar e você dá mandado de atuar, mas tudo passa pelo relacionamento com o poder público. E aí são em inglês, eu quero pedir desculpa para vocês, mas as palavras, os termos são em inglês mesmo. O termo de Public Affairs, que a gente vai falar um pouquinho, o Civic Engagement e Brand Community, que você já falou, tudo isso levando para, de fato, interesses e defesas de interesses, que é o advocacy. Tá? Então, vou falar um pouquinho do Public Affairs, né, que muita gente conhece como lobby. Né? Então, como é que o meu projeto está olhando para o relacionamento de inteligência política? Aqui eu tenho um pessoal que trabalha comigo em inteligência política, né, Zé Ramos? Mas pensando que toda pauta de política pública passa, de fato, pelo ambiente de poder, seja ele no executivo, seja ele no legislativo, seja no judiciário, seja no Ministério Público, seja no TCU, e tudo isso gerando esse processo de transformação. Então, assim, não tem caminho em que o setor privado faça sozinho. É impossível. Por mais que eu tenha um puta projeto, desenhei um projeto vinculado à mobilidade para a minha região, eu vou investir. Você não tem como fazer isso sozinho. Você precisa do poder público ali, minimamente te dando. Né, e entra a questão regulatória. Né, então, ou seja, é um movimento em conjunto em que eu preciso saber, enquanto empresa, conversar com o poder público. Né? Então, como é que eu estou fazendo isso? Eu quero transformar, eu sou ativista, eu tenho uma série de projetos, mas eu não sei como chegar no poder público, eu não sei dialogar. Zero impacto. Né? Então, é fundamental que a gente olhe e tire essa barreira de não querer falar com o setor público e setor privado, comunidades, tudo tem que estar integrado dentro desse processo de transformação. Tá? Então, não tem limite, não tem mais fronteira. Óbvio que ainda o lobby é uma atividade não regulamentada e, muitas vezes, uma conotação negativa, mas é algo fundamental para qualquer projeto de transformação. Tá? O Civic Engagement, que é, de fato, a gente ter uma escuta social e olhar para o cidadão não apenas na necessidade da saúde, da educação, mas o potencial de engajamento cívico que ele pode trazer para os projetos. Ou seja, não existe projeto de transformação que não passe pela sociedade, que não passe pelo engajamento cívico. E o que a gente tem percebido as pessoas estão mais interessadas nesse engajamento cívico. Então, como é que a gente envolve? Como é que a gente engaja? Né? E aí o Schecker acabou antecipando a questão das comunidades. Né? Então, e aí aqui a gente tem dois exemplos, né, da Sephora e do Nubank. São comunidades para a marca. Mas como é que eu migro para o ativismo e para as questões de impacto? Elas já estão criadas. Quem trabalha com marketing sabe que isso é uma das estratégias de maior sucesso para as marcas. Agora, como eu uso esse meu ativo de relacionamento em prol dessas causas que estão aí urgentes a serem construídas. Então, assim, e é uma virada de chave rápida que precisa ser feita. Ou esse propósito maior, né, da comunidade do Nubank, por exemplo, né, essa rede social, ou esse Beauty Club da Sephora, eles deixam de ter, de fato, um propósito, e isso tem uma tendência de descontinuar.
né? Porque a necessidade social ela vai mudando, né? Na pandemia, teve uma necessidade muito grande de aglutinação, né? De criar o senso de pertencimento, de criar o senso de comunidade. Beleza, agora, como é que a gente evolui para resolver os problemas, de fato, de impacto da nossa sociedade? Não é isso, Sheker? Um ponto, no slide anterior tem um negócio que eu achei ótimo, que ele fala assim, comunicação orientada por valor. Eu olhei para essa frase especificamente nela e achei bem interessante porque, às vezes, principalmente as grandes empresas, a gente olha para o que é que existe de tendência. Quem trabalha com marketing, principalmente, é tudo muito orientado por pesquisa, né? É muito orientado pela o que está no hype hoje, que eu posso surfar. Basicamente é isso. O que hoje é tendência, que eu posso estar junto, que eu posso trabalhar. Só que não necessariamente só estar no hype, digamos assim, né? Tá ali surfando na trend. Maravilha, cheio de inglês. Enfim. É uma coisa interessante, porque às vezes eu tenho que entender qual é o propósito, qual o valor disso, de fato. Eu já tive a oportunidade de várias vezes ter a percepção sobre empresas que fisgam um momento para ter mais alcance, ter mais engajamento, ter mais awareness, ter mais o clique, o custo por clique vai lá para baixo, porque cresceu para caramba, e vendeu mais, e vamos embora. Mas e aí? O que ficou disso? E um outro ponto, que está aqui do lado de cá, e que a gente, às vezes, passa despercebido, por mais uma vez, aquela lógica do viés de confirmação, achar que é aquilo por ser aquilo, busco sempre a mesma coisa. De que o público ele tem maturidade, ele é crítico, ele é um ativista digital, ele busca informação, ele vai correlacionar, ele vai a fundo. Se ele desconfia, ele vai. Ele vai atrás da fofoca, gente. A galera vai atrás do bastidor, atrás da fofoca. Ponto. Se você posta, se você coloca uma campanha, se você planeja algo que tem algum interesse que não esteja vinculado à comunicação orientada por valor e o público percebe isso, e ele valida isso, a sua marca, a sua organização, o tiro que você tinha dado para surfar no hype, já se perdeu. Você vai entrar num processo agora de crise absurdo e você não tem noção disso. Porque o seu público está sendo muito mais maduro do que você. Porque ele busca, ele pesquisa. Fez um monte de pesquisa de opinião, dados, etc. Mas foi lá e vamos aproveitar a oportunidade? Vamos. Mas tem valor isso, de fato? Então, eu trago muito para aqueles que trabalham com isso, para aqueles que são empresas disso, de atenção a como e para que a comunicação seja autêntica e orientada por valor. Senão, vai ser mais uma trend que vai ser descoberta e que vai virar uma grande crise para você, principalmente num ambiente que é muito digitalizado. Tenham atenção e sejam verdadeiros, aqueles que trabalham com marca, aqueles que trabalham com empresas, aqueles que trabalham com relacionamento com o poder público, porque hoje a população ela busca informação autêntica e verdadeira. Então, a gente não dá mais margem para esse tipo de situação. É importante a gente ter noção de que as causas, quando elas são criadas, não são somente para colocar a empresa ao lado de uma sigla que está vinculada a um ODS ou um ESG, e eu coloquei aquele selo, pintei tudo de verde e está tudo resolvido. Não. Não funciona mais assim. Não funciona mais assim porque as pessoas faziam assim, as empresas faziam assim. Até um cacoete, né? Não funciona mais assim. Mas, de fato, nos anos 90 tinha muito disso, né? Então, muita atenção. As empresas precisam ser autênticas, as marcas também, né? E isso está muito vinculado a essa questão de trabalhar os interesses privados. A sociedade, sempre nesse meio de campo aqui, atenta a todos os pontos de conexão e de comunicação, e como isso se desdobra em políticas públicas e como isso se desdobra no relacionamento com o poder público. Exato. E muitas vezes a gente tem causas, né? Tem o setor empresarial achando que vai cortar o caminho e vai lá direto no poder público e junto eles vão resolver um problema. Não é assim. Então, por isso que a gente faz questão de colocar que entre esses interesses privados e o poder público, a política pública, tem um caminho longo a se atravessar, que é, de fato, conseguir sensibilizar, mobilizar, engajar essa sociedade, e aí gera um desafio gigante, que é realmente da escuta social e do entendimento das pautas urgentes, né? E aí eu queria mostrar um case nosso, obviamente, eu não podia deixar de trazer, um desafio de um interesse privado, porque aqui eram duas entidades representativas de serviço público que tinham interesse em ter a sua pauta relativa à reforma tributária,
né, que, inclusive, volta com muita força agora, a reforma tributária. Mas aquele momento de construir aquilo que hoje está acontecendo, isso há alguns anos, já há 4 anos, a gente vem trabalhando esse assunto. A FENAFISCO e a Anfip, que são 2 entidades aí que representam o fisco, nos procuraram achando que que eles queriam um trabalho de assessoria de imprensa. E aí, obviamente, se identificou que não era exatamente aquilo que eles precisavam realmente de um projeto que migrasse o tom corporativo deles, que eles tinham interesses específicos ali em relação à questão tributária, mas que eles trouxessem um projeto, de fato, de transformação social. E aí nasceu essa causa, e que eu queria mostrar o vídeo e vou contar rapidamente para vocês o que foi o desdobramento dessa causa. Tem a Márcia aqui, que liderou esse projeto, eu acho que tem outras pessoas aqui, enfim. Da criação, eu acho, não sei se tem alguém aqui, mas, enfim. Eu queria mostrar esse projeto, que, inclusive, foi vencedor de prêmio nacional, e que me alegra muito. Essa semana, semana passada, eu estive no Congresso Nacional, numa audiência com uma senadora, e ela fala exatamente do projeto, esse projeto que lá atrás a gente quis construir, agora já tem o poder público falando sobre ele, mobilizando transformação a partir dele, tá? Que é a reforma tributária solidária. Tem como clicar aí para... Play. Não. Eu consigo por aqui? Não, né? Tem como alguém dar o play? Ai, gente, que pena. Ai, eu devo ter feito alguma merda. Como sempre. Mas, enfim, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente criou tudo começou com um manifesto. Né? Então, para engajar a sociedade, a gente criou um manifesto. Esse manifesto foi traduzido em uma série de iniciativas. E a gente fez o lançamento desse manifesto no Congresso Nacional. Então, ele tinha vídeo, ele tinha um kit básico da causa. Né? Então, a gente construiu a causa. A gente fez vários eventos dentro do Congresso Nacional. Esse manifesto, ele não era um manifesto das 2 empresas, era um manifesto que reunia especialistas da academia, de outros setores, para poder redigir esse manifesto e trazer a linguagem acadêmica, as pesquisas. Né? Então, a gente fez todo um trabalho de engajamento dentro do Congresso Nacional. Além disso, e aí, enfim, promovemos audiências públicas. Né? Então, todo o trabalho de criatividade que resultou, inclusive, em traduzir essa campanha numa ação que a gente fez lá em Salvador, viu, Baiano? Fizemos lá em Salvador. A gente criou as fitinhas do Senhor do Bonfim, lá para o Fórum Social Mundial, que tinha as falas, que é o seguinte: reforma tributária. Reforma tributária solidária. Quem tem menos, paga menos. Quem tem mais, paga mais. E era essa a grande abordagem. Né? E aí a gente fez uma série de ativações dessa campanha. Né? Então, uma produção de conteúdo vasta nas redes sociais, que até então gera um engajamento assim, surpreendente para esse tema. Fizemos alguns eventos, aí teve fórum internacional em que a gente trouxe os especialistas para poder discutir o tema. Né? Então, só para vocês verem que assim, não é uma ação isolada, você tem que pensar de forma integrada para essa questão. Até hoje, foram muitas matérias publicadas. Né? E aí eu busquei, essa semana, tem essa matéria publicada na Folha, que fala exatamente, né, de que a reforma tributária precisa ser solidária, saudável e sustentável. Estou terminando, viu? E aí esse debate na imprensa, e em todas essas áreas, e aí eu fiquei muito feliz, e fiquei sabendo disso há poucos dias, de que essa proposta da reforma tributária solidária, que é uma causa que nasceu lá dentro da oficina, junto com os nossos clientes, ela integrava o plano de governo do então candidato, no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, uma causa que se transforma, de fato, numa política pública que tem aí hoje a reforma tributária em alta discussão e esse viés solidário sendo pautado dentro do poder público. Ou seja, era uma iniciativa que eu podia muito bem ter cortado o caminho e ido direto lá no governo, né, no Lula. Lula, coloca no seu plano de governo, mas não é tão simples assim esse caminho. Né? Foi algo que a gente precisou primeiro engajar a sociedade, trazer influenciador, trazer formador de opinião para chegar até aqui. Tá? Então, é isso o case. O que eu queria dizer aqui para encerrar mais uma provocação, um resumo de tudo isso. Né? Então, o fato é que temos ruptura.
Então, assim, é um país e um mundo em rupturas sociais, políticas, institucionais. As pautas urgentes estão colocadas, né? Os cenários são difusos, é um cenário ambíguo, difuso, distribuído. Há muito espaço a ser ocupado e a gente precisa saber bem como ocupar. E temos um poder público vulnerável. Então, como é que a gente pode colaborar e construir projeto? É o tempo de construir projeto. O poder público está esperando o setor privado chegar com um projeto. Está aqui, ó. Vamos junto construir isso? Então, é o momento de abertura, é o momento de construção, e a gente tem muita oportunidade para poder pensar comunicação dentro desse ambiente. Tá? E aí, assim, conexão social com intencionalidade, autenticidade para contar a história. Não adianta brincar de fazer isso. Tem que fazer da forma correta. Tá? Então, é isso que a gente queria trazer. Queria agradecer aqui o tempo de vocês. Não usei os 10 minutos. E dizer que fico muito feliz com o convite para poder falar sobre isso e poder inaugurar, abrir os trabalhos desse Dia Mundial da Criatividade com essa pauta, que é olhar para a criatividade nesse processo de transformação social. Muito obrigada, gente. Bom dia. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.